Philadelphia 76ers 123-114 para cima do Milwaukee Bucks. Vitória na prorrogação em um jogo em que não tinha o Giannis à disposição, por exemplo, do lado de Milwaukee, e o Rollins foi o protagonista desse time. Já do lado de Philadelphia, o Maxey fez um jogo monstruoso, 54 pontos. E vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então vamos começar pelo lado derrotado, porém mandante, o time de Milwaukee, que quase venceu, tendo em vista que faltando 13, 14 segundos, o Milwaukee estava perdendo por 1 ponto, mas o Miles Turner mata uma bola tripla e o Milwaukee fica à frente por 2 pontos. Porém, a bola cai nas mãos do Tyrese Maxey e ele consegue cavar uma falta, converte os 2 lances livres e vai para a prorrogação. Na prorrogação, o Philadelphia é mais dominante e amplia essa margem a ponto de chegar em 9 pontos durante a prorrogação, né? Enfim, olhando pelo lado de Milwaukee, o principal pontuador e principal jogador do time foi o Ryan Rollins, né? Sem o Giannis, ele é o protagonista desse time. Fez 32 pontos, 6 rebotes e 14 assistências. É incrível como tão novo ele já se tornou tão protagonista desse time de Milwaukee. Depois do Giannis, ele já é a principal referência do time. E de novo, ele chegou por agora, né? Então, é uma baita temporada do Rollins. Talvez não seja o protagonista suficiente para o Milwaukee. Mas em relação ao tempo que ele está em Milwaukee, no Bucks, é incrível o tanto que ele já rende. Né? Se ele conseguisse manter essa média, é difícil pedir para o cara manter média de 32 pontos quando o Yannis voltar, porque ele não vai arremessar tanto. Né? Ele arremessou 26 vezes na partida, por exemplo. Com o Yannis é muito difícil, por exemplo, ele passar de 15 arremessos. Natural, o Giannis é o principal jogador do time. Mas se ele chegasse em uma média de 23, 25 pontos por jogo, esse time de Milwaukee poderia ser cada vez mais competitivo, né? Tendo a presença do Giannis. Sem o Giannis é natural que ele pontue mais. Depois Bob Portis com 19 pontos e 8 rebotes, agregou também, ele basicamente substituindo o Giannis, né? Kyle Kuzma com 17 pontinhos também, Miles Turner com 14 pontos e 10 rebotes, duplo-duplo para ele, bolas triplas muito importantes ao longo do jogo. A principal, a última dele no tempo normal, que fez o Milwaukee passar à frente, mas acabou não sendo o suficiente, já que o Maxey empatou nos segundos finais. E o AJ Green, 9 pontinhos, todos através de bola tripla. Além disso, pegou 6 rebotes, um número bom para ele. Vieram do banco o Gary Trent Jr. com 11 pontinhos, Cole Anthony com 5 pontos, além de 7 assistências. O Sims com 4 pontinhos e o Gary Harris com 3 pontinhos. Apenas 4 caras vieram do banco, mas 4 caras bons para a rotação, principalmente o Gary Trent Jr. e o Cole Anthony. O Cole Anthony é um excelente armador reserva, inclusive, o Cole Anthony. Para rotação de elenco é uma boa. E o Gary Trent Jr. também é um excelente reserva. Dois reservas que agregam bastante para esse time de Milwaukee. Não são craques, mas para virem do banco, agregam. Né? No geral, o Milwaukee com muitos desfalques, inclusive. Ó, então, sem o Amir Coffey, que chegou para agregar nessa temporada. O André Jackson Jr., que chegou até a ser titular na temporada passada em alguns jogos, também não estava à disposição. Sem o Taurean Prince, que é um cara importante nas bolas triplas. E sem o principal jogador desse time, que é justamente o Giannis Antetokounmpo. Enfim. Já do lado de Philadelphia, um protagonista muito claro. Tyrese Maxey. 54 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Quando precisava, a bola ia nas mãos do Tyrese Maxey. Ele ficou, por exemplo, com... E aí é uma diferença muito grande, ó. O plus-minus do Rollins, que foi o principal jogador do Milwaukee, foi menos 15. Ou seja, com ele em quadra, o Milwaukee perdeu por 15. O plus-minus do Tyrese Maxey foi 18 positivo. Então, nessa comparação dos principais jogadores de cada time na partida, o do Philadelphia se sobressaiu muito. E olha que o Rollins fez um bom jogo, mas o coletivo do Philadelphia parece ser mais pronto no geral. É um time que ainda está sem o Embiid, mas é um time que já se adaptou à perda do Embiid. E o Milwaukee não, tira o Giannis desse time e todo mundo fica meio perdido. Acaba que o Rollins puxou o protagonismo, mas foi ao longo do jogo que foi se percebendo isso. Aqui no Philadelphia não, tá sem o Embiid, é bola no max e acabou, todo mundo sabe disso. Então 54 pontos para ele, 9 assistências, jogaço do Tyrese Maxey. Paul George fez um bom jogo, 21 pontos, matou 4 bolas triplas, né? 4 bolas triplas e fez um belo jogo. Paul George, tendo visto que ele jogou só 24 minutos, belo jogo dele. VJ Edgecombe bem também, com 12 pontos e 10 rebotes, duplo-duplo pro Edgecombe. Já dá pra ver que o Tyrese Maxey acolheu ele muito bem, dá pra ver um entrosamento muito bom entre os dois.
Dois caras muito jovens e que já são protagonistas nesse time de Filadélfia. Depois do Edcombe, o Justin Edwards, que é outro cara jovem que também é muito bom. 7 pontinhos para ele. E o André Drummond, 18 minutos, ele acabou sendo expulso, cara, com 18 minutos. 3 pontos e 8 rebotes. O Philadelphia jogou quase que o restante do jogo inteiro sem ter um reboteiro nato, né, que seria o Drummond. O Edcombe que compensou nisso, pegando 10 rebotes. Mas a perda do Drummond fez um impacto bem grande, né, já que tá sem o Adam Bona, né, que seria outra opção de pivô. Philadelphia sofreu com isso, mas muito pelo Edcombe ter suprido esse quesito dos rebotes, conseguiu seguir bem no jogo. Vieram do banco o Grimes com 14 pontinhos, o McCain com 8 pontinhos, Berlow com 2 pontos e 6 rebotes, o Walker 2 pontinhos e o Watford dessa vez zerado. Pegou 6 rebotes, mas dessa vez zerado. Ele que vem sendo importante nessa temporada para o Philadelphia. Também é um banco bom, o McCain é bom, o Grimes é bom, o Watford é bom, para rotação o Berlow agrega também, né? Fora outros desfalques, né? Então, por exemplo, Kyle Lowry não jogou, Eric Gordon não jogou, o Adam Bona não jogou e o próprio Embiid, que quando joga, querendo ou não, é protagonista nesse time. Mas eu acho que um time que gira em torno de Maxey e Edgecombe é o futuro desse time do Philadelphia, fora que tem outros caras jovens bons, como é o Justin Edwards e o McCain, caras que agregam bastante também nessa rotação. E, cara, se o Paul George conseguir manter essa regularidade assim, cara, eu acho que ele pode ser importante na temporada também para o Philadelphia. Eu lembro que recentemente, no último vídeo que eu trouxe falando do Philadelphia, eu tinha falado que eu trocaria tanto o Paul George quanto o Embiid. O Embiid eu não mudo de ideia não, acho que seria o melhor para Philadelphia, ou ele pegar a vaga do Drummond, pode ser que esse time engrene, mas o Embiid teria que pensar mais no coletivo do que no individual para esse time funcionar. Só que eu não gosto muito do Embiid, é muito por isso que eu peço, que eu falo que o ideal seria trocar ele. Mas ele jogando na vaga do Drummond, talvez o time melhorasse. E, e o Paul George, ele jogando dessa forma, tendo noção que o principal jogador é o Maxey e auxiliando na criação das jogadas, acho que agrega. Só que o Paul George jogando, o Embiid jogando, são caras de qualidade. Eles tendo a noção de que o nome do time não é mais eles, não são mais eles, e sim o Maxey, são caras que eu acho que podem agregar pro time. Mas vão ter que ter essa consciência de que o nome do time não é mais o Embiid, não é mais o Paul George, o nome do time é o Maxey. E se eles tiverem essa consciência e jogarem pro coletivo, tendo a qualidade deles, é como, por exemplo, o LeBron já percebeu que o protagonista do Lakers agora é o Doncic. E o Lakers melhorou com essa volta do LeBron já tendo essa percepção. Quando e se isso acontecer, o Paul George, que parece já tem esse entendimento, e quando o Embiid voltar, se ele tivesse entendimento também, Philadelphia vira uma potência. Porque tem um baita jogador que é o Maxey, teria um baita coadjuvante que é o Paul George, que é muito bom, o Edcombe, que é uma promessa que já mostra que é muito bom jogador, o Embiid, que se jogar de forma coletiva, também é um baita pivô, o Justin Edwards é uma promessa também muito boa, o McCain também é um cara muito bom, o Grimes vem muito bem do banco. Então, com o Embiid voltando e tendo um senso de coletividade e a noção de que o Max é o principal jogador do time, esse time do Philadelphia assim vira um dos principais candidatos a título. Porque sem esses caras, o Paul George chegando agora, o Embiid ainda não jogando, o Maxey tá fazendo tudo isso, imagina com esses caras voltando. Só que, como eu falei, tem que ter essa noção de que o principal jogador do time hoje é o Maxey. Esses caras voltando tendo essa noção, esse time de Filadélfia vira uma grande potência para essa temporada. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!